Beleza, então vamos lá. Vou ficar menorzinha aqui para trazer o slide para vocês. Bom, então vamos dar início. Boa noite, família contábil. Como eu perguntei, né, quem acompanhou, né, ontem a live de precificação, já vi que bastante gente estava com a gente aqui, estava comigo, estava com o nosso grupo. E hoje nós vamos dar um próximo passo. Quero falar com vocês como vender esses honorários com mais segurança, parar de ficar disputando preço, que é o mais importante, tá? E eu quero saber aqui, para a gente deixar a nossa aula bem mais dinâmica, bem mais didática, vocês sabem que eu faço várias perguntas. Então, a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês hoje aqui, quem aqui já ouviu tá caro na hora de apresentar uma proposta? Coloca para mim no chat. Quem já ouviu tá caro na hora de apresentar uma proposta? Quem já? Ninguém? Ninguém nunca ouviu? Ninguém nunca ouviu, pessoal? Ó, Fernanda falou que já. Então, enquanto as meninas estão respondendo, ó, a Elaine também já ouviu. Rosirene também já. A Jéssica Aline, quem nunca, né? Né, Xará? Verdade. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que aqui não tem contabilidade pequena, hein? Olha, eu falei muito ontem para vocês isso. Nós temos o que? O lugar de império. E o erro fatal que acontece nas vendas, tá? É que o contador ele fala demais, mas ele esquece que ele tem que ouvir, né? Eles ouvem muito poucas vezes em alguns casos. Então, quem ouve pouco vende mal. Então, a maioria dos contadores, né, as contadoras, a gente entra numa reunião, muitas das vezes, para falar só de si. Né? A gente fala muito assim, faço folha de pagamento, calculo impostos, faço recuperação tributária, emito as suas guias, faço entrega de declaração de operacional, né, para ele ali, que são obrigações acessórias. E o resultado? Onde vocês falam no resultado? O cliente ele não se conecta, gente, não se conecta. E o segredo não é falar mais. A verdade é que a gente precisa perguntar mais e ouvir melhor, tá? Ó, a Cristiane botou, eu já acabei dispensando antes mesmo de virar cliente. Isso é muito triste. Só que muitas das vezes o erro não está no cliente, está na nossa comunicação, tá? Então, a maioria dos contadores, eles falam demais sobre o serviço, mas acabam ouvindo pouco. E o que, que eu quero dizer com isso, gente? Venda não é sobre falar mais, é sobre escutar melhor. Então, vamos trazer aí para vocês uma regra agora, né? Quem ouve pouco vende mal, quem ouve com atenção vai vender com autoridade. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje, que o que eu faço muito e funciona aqui, é trabalhar com a escutativa. Tá? A escutativa, ela significa ouvir além das palavras. Então, trouxe para vocês aqui nos slides, né? A escutativa vai muito além de simplesmente ouvir palavras. É uma habilidade estratégica que envolve múltiplas camadas de percepção e interpretação. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é ouvir palavras-chave. O que eu quero dizer com isso? O cliente fala muito, gente. Eu estou cansado de pagar multa, eu estou cansado de receber processo trabalhista. Ele vai entregando para você algumas palavras-chave que às vezes vocês não percebem. Ler as emoções. Muitas das vezes ali na reunião, o cliente passa muito medo, muita insegurança. Então, ali você já precisa estar o quê? Habilitado em perceber essas emoções dela também, tá? E também observar os silêncios, né? Notar os silêncios. Eu falo que quando o cliente hesita, gente, tem alguma dor ali que ele não está contando, tá? E existem também frases que abrem as portas, né? E o que eu quero dizer com isso? Quando você estiver numa reunião que você conseguiu identificar essas palavras-chave, conseguiu perceber essas emoções de medo e insegurança, você viu que ele ficou mais quieto quando você fez algum questionamento, use frases práticas. E quais são as frases práticas que eu mais utilizo hoje? Me conta mais sobre isso. Como que isso está impactando o seu dia a dia? Se essa dor fosse resolvida, o que mudaria dentro do seu negócio? Agora eu quero saber com vocês aqui. Dentro desse slide, eu trazendo para vocês falando sobre escuta ativa, qual foi a última dor real que você ouviu de um cliente? Sejam sinceros comigo. Vocês têm o hábito de trabalhar essa escuta ativa? Sim ou não?
Coloquem no chat para mim. Hein? Esperar o pessoal responder. Porque às vezes acontece muito, né? A gente simplesmente ir lá e dispensar o cliente, né? Em alguns casos, porque a gente entende que assim, ele não é um cliente para mim. Só que na verdade, às vezes a gente não trabalhou essa escuta ativa, tá? Então, aprenda a colocar essa escuta, esses pontos que eu passei para vocês de ouvir a palavra-chave, tentar ler as emoções dele, notar os silêncios dele, para que aí você tenha, né, as frases prontas ali, práticas, as perguntas, né, para fazer para ele, tá bom? Então, aqui, ó, um erro fatal nas vendas que eu vejo muito. Opa, peraí, voltou. A próxima. Então, eu trouxe para vocês aqui o que você vai precisar preparar antes de ir para uma reunião. Tá? Trouxe aqui um checklist para vocês antes da reunião. Então, qual é o checklist? Primeiro, pesquisar o cliente, gente. O ramo, o faturamento dele aproximado, o KNAI. Eu sei que algumas vezes a gente não consegue ter acesso ao faturamento ali imediato, né? Mas geralmente ali na reunião eu já tento trazer um pouco essa pergunta para que eu consiga ali já ter uma visibilidade da proposta que eu vou ofertar para ele, tá? Preparar de 3 a 5 perguntas abertas. Eu trouxe para vocês 3 exemplos aqui, tá? De perguntas que são poderosas. E eu mando assim: você sabe se a sua empresa está realmente dando lucro? Qual é hoje a maior preocupação na sua gestão financeira da empresa? Se essa dificuldade fosse resolvida, o que mudaria para o seu negócio e para a sua vida? Existem muitos clientes que eles vão ser muito mais motivados pelo emocional, tá bom? E trouxe para vocês aqui também, né? Definir o pacote ideal. O que é definir esse pacote ideal? Você já ouvindo o faturamento, você já viu ali as possibilidades do KNAI dele. Eu, particularmente, às vezes costumo ir lá no pesquisar mesmo a empresa no Google para eu ver se eu já consigo ver o tipo de atividade que ele exerce, como que ele está funcionando no mercado. Por quê? Quando eu defino um pacote ideal para eu apresentar, eu já vou ali com a estrutura pronta para ele, né? Em alguns casos, a gente não entrega a proposta imediatamente. A gente pode falar, agora eu entendi as suas dores, entendi o seu momento, até às 15 horas vou te mandar a nossa proposta. Também é uma possibilidade, tá? Mas você precisa já ter essa definição de honorários antes de você ir para a reunião, tá? E aqui coloquei, né, assumir postura de consultor, né? Revisar a postura, gente, não é convencer, a gente tem que consultar, tá? Geralmente eu falo que nas minhas mentorias de venda, né, eu mostro como estruturar esses pacotes completos, tenho os scripts prontos, mas hoje eu estou mostrando para vocês aqui só uma base, tá? Que é principal, né, dentro do checklist antes da gente ir para a reunião. Então, geralmente eu falo, às vezes a gente tem uma possibilidade de atender um cliente de um KNAI, eu não atendo esse nicho, mas você não parou para fazer ali uma pesquisa de mercado, para saber se realmente o faturamento dele não vai ser bom para o seu negócio, se existem algumas perguntas estratégicas que você consegue fazer e consiga incluir mais tipos de serviço também, tá? E aqui, trazendo essa estrutura de reunião para vocês, eu trouxe elas primeiro, né? Você precisa fazer ali uma abertura humanizada, depois você vai trazer um diagnóstico, vai validar, né, o que ele te falou, trazer uma proposta com clareza, para aí sim você fazer um fechamento convidando para ele caminhar junto com você. E quando eu falo de abertura humanizada, eu estou falando entre criar uma conexão. Então, geralmente, eu não chego, tá? Não chego na reunião falando sobre quem sou eu, meu negócio. Eu sempre chego e falo, me fala mais um pouco do seu negócio para eu entender. Então, eu deixo mesmo o cliente ali, que ali é a hora que ele mais transborda sentimento. Vocês já perceberam isso? Já aconteceu com vocês? Ou alguém nunca teve o hábito de fazer essa pergunta assim logo no início? Me fala um pouco sobre o seu negócio. Alguém teve algum caso que logo ali no início, fazendo esses tipos de pergunta, percebeu que foi muito mais fácil finalizar a venda do cliente? Isso acontece, tá? Depois eu botei aqui diagnóstico com perguntas. Então, são perguntas que vão revelar as dores deles e os números. Ó, a Nelma falou, eu faço, Ana Paula, muito.
E é muito importante, porque ele já te dá a dica, né, do que ele está precisando, a verdade é essa. E ali, quando eu faço perguntas que revelam as dores e os números, muitas das vezes o cliente ele está mais ligado pela emoção. Então já teve caso, por exemplo, tem um caso de sucesso lá no meu perfil no Instagram, tem um vídeo de uma cliente que eu chamei ela para compartilhar, né, ali o depoimento, fazer um depoimento sobre o nosso trabalho, que quando ela me procurou, eu trabalhei muito essa escutativa com ela. E ela falou muito que ela via o dinheiro, mas a casa dela estava cotejando, que ela via, sabia que entrava dinheiro, mas ela tinha um carro popular, as filhas estudavam numa escola pública. Então eu vi que ela estava muito mais motivada pelo pessoal dela do que de fato pelo financeiro. Ela não tinha o dinheiro, ela ali, né, na estrutura, eu vi que ela não tinha um financeiro, só que ela nem ela sabia quanto que ela poderia investir. Então ali, ao invés de eu já ofertar um serviço de cara de contabilidade para ela, eu falei assim, que tal a gente procurar e fazer uma análise dos seus dados, saber quanto você gasta com fornecedor, quanto que você está gastando com folha de pagamento. Você tem uma noção de quanto que você gasta? Porque como ela me passou essa estrutura, eu consegui perceber essas dores, né, que ela tinha. Eu falei, não tem controle de nada. Então ali eu iniciei com ela com uma consultoria financeira aplicando na empresa, e quando eu entreguei os dados para ela, tudo fez mais sentido, e ela viu que, não, eu preciso ter a Jéssica como minha contadora, mas teve todo o trabalho ali dela entender que ela não era mais uma empreendedora, que não era mais um autônomo, ela era uma empresária, então o impacto foi muito mais pessoal do que o profissional diretamente, tá? Ó, a Yara botou, sempre faço e percebo essa conexão. É muito importante, gente. Para vendas é muito importante essa conexão. E quando eu falo a validação a gente precisa o quê? Repetir o que a gente ouviu. Então, geralmente, eu viro e falo, né? Ah, então a sua maior preocupação é isso, certo? Aí a pessoa, não, é isso mesmo. Ah, então entendi, você me disse isso, isso, porque aí mostra que você está atento à dor dela também, tá? E quando eu falo de trazer a proposta, né, o quarto ali, que é uma proposta clara, é mostrar como que você vai resolver aquilo. Então, dentro da proposta, você já tem que trazer esse serviço, tá? A Patrícia botou ali. Essa consultoria inicial você cobra? Eu cobro. A Patrícia cobra. Porque a gente precisa, esse aí já mostra o nosso posicionamento, né? Que uma vez trabalhando ali sem cobrar nada, o cliente pode entender que ele tem um fácil acesso a você a qualquer momento, tá? Então, ó, no 5 aqui, que é o fechamento, né? Quando a gente convida, sim, o cliente para caminhar junto com a gente. E geralmente, em alguns casos, o cliente te procura, manda ali várias mensagens, ah, que eu tô precisando disso, aí você fica ali pegando a informação dele. E aí logo vai e joga a proposta para ele. Só que antes de você convidar para o cliente caminhar com você, você precisa passar por essa estrutura de reunião para você fechar uma venda, tá? Porque, gente, quem aprendeu a ouvir com profundidade vai vender com autoridade. Então, o que a Patrícia perguntou, se a gente não escuta, você pode escutar, né, o cliente, mas você tem que vender a sua autoridade também, tá? Então, quem entra em reunião sem esse checklist aqui, tá indo sem armas, tá? Venda consultiva é preparação. Então, quando você ouvir que alguém está precisando do seu serviço, está precisando de algum serviço direto a algum KNAI que você não tem especialidade, use esse checklist aqui, volta aqui, faz aquele checklist antes, né? De pesquisar o ramo, o faturamento, o KNAI. Não fica com medo de pegar, né, o serviço do cliente. Tem muita gente que morre de medo de pegar o serviço. A verdade, a gente tem que entender. Quando a gente aprende a escutar, as coisas vão ficando mais fáceis, tá? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Querem me fazer alguma pergunta? Vou esperar uns minutinhos aqui no chat. Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Então aqui eu vou falar com vocês também, né, sobre como o nosso corpo fala. Como que o nosso corpo fala? Hoje existem alguns pilares que são muito importantes, que vêm antes da gente falar.
A verdade é o que? Muitas das vezes a gente vai para uma reunião e nós vamos o quê? Preocupados com o conteúdo, não é assim? Sim ou não? Coloquem para mim aqui no chat, sim ou não? A gente vai muito preocupado em entregar, em mostrar o nosso conhecimento. Ai, como que eu vou falar para o cliente? Só que, em muitas das vezes, né, hoje, quando eu digo que o nosso corpo fala, é porque 38% ele vem desse paraverbal, tá? O paraverbal, o que que significa isso? Significa a nossa entonação, o nosso tom de voz. Aí você chega para o cliente, oi, tudo bem? Ah, me fala sobre o seu negócio. Ou às vezes, até nas redes sociais, né? Eu falo, amanhã a gente vai falar de marketing e atendimento, tá? Mas em muitas das vezes eu vejo algumas aqui, né? Eu falo no geral, eu sigo algumas eu não sigo ainda, né? Muita gente, mas geralmente eu vejo, às vezes a pessoa posta ali no Instagram, aí fala assim: oi, gente, tudo bem? Bom dia. Gente, pelo amor de Deus, 38% da nossa venda, ela vem da entonação. Então, ela vem da entonação, ela vem do seu ânimo. Então, bom dia, tudo bem? A pessoa, opa, bom dia, vou prestar atenção aqui o que que ela está falando. Faz sentido para vocês? Ó, a Patrícia pode falar a média de valor cobrado nessa assessoria. Falo sim, Patrícia, só a gente já entra nesse assunto. Hein? Vocês já perceberam que quando vocês assistem um stories de alguém, a pessoa está ali desanimada, o que que vocês fazem? Vocês vão lá e passam. Passam um conteúdo. Por quê? 38% para a gente prestar atenção, né? Eu falo de 100%, 38% é a nossa entonação e o nosso tom de voz, tá? E 7% é o que você fala, é o seu conhecimento. Então, olha só que loucura. De 100%, 7% é o que você fala, é o seu conhecimento. É claro, a gente precisa ter, só que aí vem dentro dessa preparação que todas nós precisamos fazer quando estamos ali passando, na verdade, pela preparação, né, do checklist da reunião. Então, 7% é o que você fala, tá? E 55% vai ser o quê? A sua postura. É o que a gente não fala. E geralmente é o quê? A sua aparência. É a forma que você é mais expressiva. Vocês já observaram que eu tô sempre assim? Eu falo muito com as mãos, né? Tem gente que fala, você é muito expressiva. Gente, mas isso aqui é técnica, a gente vende. Então, quando for para reunião, é ser expressiva, é detalhar. Se você se sente segura, quer anotar, pega um caderno, anota para ele ali, mostrando para ele os dados para o cliente, porque 55% vai ser a nossa postura. E é o que a gente não fala, tá? Então, você precisa ser mais expressiva e se arrumar. Cuidado com a vestimenta. Então, quando for para uma reunião, coloque sim a sua melhor roupa, coloque sim a sua melhor maquiagem, coloque sim posicionamento, né, no poder de fala, porque é onde muitas das vezes a maioria peca nas vendas, que é a boca treme, né? Chega até tremer para passar ali a informação para o cliente, ou fala mais baixo, ou fala ali eu vou conferir. É, tem que ver. Isso tudo mostra para o cliente que talvez você não seja, né, a contadora que ele quer que você assuma a responsabilidade da empresa dele. Vocês sabiam desses pilares, dessas porcentagens? Sim ou não? Então, ó, 38% vem da nossa entonação, nosso tom de voz. Então, foi para uma reunião, tá conversando com o cliente, principalmente em áudio, cuidado com a entonação e o tom de voz que vocês falam. Vai postar nas redes sociais e outra, foi para as redes sociais, já entrou ali reclamando, gente, nem adianta. Ninguém abre rede social para ver que você está reclamando, que você está cansada, ninguém está ligando para isso. Então, cuidado, tá? Cuidado. Eu falo, se vocês não estão bem, nem apareçam, tá? Nem apareçam. E isso realmente a gente sabe que hoje as redes sociais, elas nos cobram demais, né? Nos cobra demais. Ah, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar arrumada, eu tenho que. Só que se você não tá bem, tudo bem não aparecer. Não se entra nessa loucura, não, porque é pior para você como venda, tá bom? Porque quem tá ali na frente o tempo inteiro aparecendo com autoridade, sabendo usar a entonação, o tom de voz, ela vai sair na sua frente, tá? Ó, a Nelma falou, não sabia as porcentagens.
mas já tinha essa noção. A Ana Paula falou que não sabia. Então, é muito importante a gente saber, tá? Saber as coisas que a gente precisa, na verdade, saber lidar, né? O posicionamento que a gente tem ali dentro da reunião. E aqui eu trouxe para vocês algumas palavras mágicas, tá? Algumas palavras mágicas que vendem mais no nosso atendimento contábil. Trouxe algumas para vocês, tá? Desse atendimento, que são importantes, que eu vejo que são valiosas na hora de fechar. Então, quem vende mais no atendimento contábil, eu coloquei no slide para vocês. Quando o cliente tem algum empecilho relativo a investimento, o que a gente passa para ele primeiro? Ó, o investimento para ter a sua empresa segura e organizada é de. Aí você fala sobre investimento. Agora, quando o cliente está precisando ali, você vê que ele precisa de mais segurança, de mais tranquilidade, porque você trabalhou com a sua escuta ativa, você já vai usar uma frase assim, ó, com a nossa gestão, você terá tranquilidade para focar no seu negócio. Então, mostra que você está tirando o peso do cliente. Agora, quando você está falando mais sobre, você está vendo que o cliente está buscando, né, resultado, crescimento, você vai fechar a venda com a palavra mágica. Nosso foco é gerar resultado real para sua empresa. Porque aí o cliente, ele não está afim de comprar guia, tá? Ele está querendo comprar evolução. Então, vou te acompanhar, vamos ver os seus dados, vamos ver seus números, você me mandando as documentações todo mês, sempre alinhando também com o nosso propósito contábil, que eu sei que não tem como a gente entregar se a gente não tiver também ali o lado dele. Mas aí, numa reunião de onboard, você vai deixar isso bem claro para ele, que ele precisa te mandar. E agora, aquele cliente que ele quer enxergar mais previsibilidade, então você pode falar, você terá previsibilidade de custos e do seu lucro, porque o empresário sabe, adora saber onde que ele está pisando. Então você precisa identificar esses tipos de cliente, tá? Teve algum assim cliente? Agora eu quero ir aqui para o debate com vocês. Teve algum cliente que fez algum questionamento para vocês e vocês ficaram um pouco assim, nossa, como que eu vou bater de frente com isso? Alguém teve algum cliente que fez assim, ah, não, eu não vou pagar, eu já falei com vocês, ah, o cliente responde que tá claro, tá caro, né? Você vai usar para ele, ó, investimento para você ter uma empresa segura e organizada é de X, porque ele você está transformando o gasto em retorno para ele. Mas teve alguma dessas aqui, eu trouxe só 4, tá? Palavras aqui, mas geralmente a gente tem várias frases que a gente consegue usar e converter numa venda. Teve algum desafio que alguém passou e quer compartilhar aqui dentro das vendas? Vamos lá, pessoal, vamos participar. Esperar vocês colocarem no chat. Ó, esse ponto 3 traz uma ideia de algo mais consultivo. Uso eles nos tickets mais baixos também. O 3, né? Resultado e crescimento. Pode usar no ticket mais baixo também, tá? Não tem problema nenhum. Só que se o cliente deixar isso claro para você na reunião, Denise, você tem que mostrar para ele que ele precisa subir o nível dele, tá? Então você vai passar, olha, para eu entregar esse trabalho com qualidade, com esse, para eu ter essa entrega que você está precisando, a gente consegue te entregar, né, dentro do nosso pacote premium ou do nosso pacote ouro, ou para você ter acesso aqui, você precisa entregar, né, ter essa adaptação nesse serviço que a gente faz hoje, como inclusão, como complemento da contabilidade, para ele entender o porquê que ele não pode ter acesso se ele não pagar também, tá? E geralmente os tickets baixos, ontem eu até trouxe uma demonstração para vocês de um cliente que ele tinha um ticket muito baixo, ele queria ter mais serviços, só que ele não queria pagar mais. Então eu trouxe para ele mais esse serviço consultivo e aí ele se dispôs a pagar sem nenhum questionamento, porque ele entendeu, não, então tá bom, para eu chegar nesse nível eu vou ter que investir. Então ele preferiu investir e seguir com a gente com um serviço que fosse mais consultivo, tá? Ó, mais alguém, pessoal? Alguma pergunta? Podem perguntar. Ó, a Patrícia botou aqui se tinha uma média, né, de valor cobrado para assessoria. Patrícia, geralmente isso depende dos seus custos.
tá? Não sei se ontem você estava na aula, ontem a gente falou sobre a importância da gente entender o tempo que a gente está com o cliente. Então, se você faz, por exemplo, quanto tempo que eu demorei para atender ele, quanto tempo que eu vou ficar ali na reunião, qual é o valor da sua hora hoje? Minha hora é 150, então se eu vou ficar 3 horas com ele, eu vou cobrar um ticket maior. Mas geralmente uma consultoria hoje, tá? Na minha tabela, de acordo com os meus custos, eu costumo cobrar R$ 300 para ter essa assessoria de 1 hora aí para tirar dúvida. Ó, a Elaine botou: eu estou passando com uma cliente que quer resultado, crescer. Porém, ela mistura os gastos da empresa com o cartão de crédito do marido e acho que tá certo. Socorro, né? Essa daí tá complicada mesmo, Elaine. Ela não, primeiro ela precisa entender mesmo a importância, tá? Então, o que que você pode passar para ela, Elaine, nesse caso? Eu acho que nesse caso aí, o ideal seria você trazer para ela os riscos que ela pode ter usando esse cartão de crédito do marido. Então, geralmente, o que que eu faço? Eu busco algo nas redes sociais, ou algum anúncio, algo do tipo, que tenha dado um problema, né? Com a pessoa que faz isso, porque você quebra o princípio da entidade, então mostrar para ela a legislação, quem quebrou, o que, que aconteceu, que isso vai dar uma assustada nela, tá? E aí ela vai querer mudar um pouco a realidade dela, pode ter certeza, tá bom? Ó, a Yara. Tive o caos de uma cliente, peraí, da Yara agora. Tive caso, né, de uma cliente dentista que estava trabalhando como pessoa física, profissional liberal, e fiz um comparativo que no caso dela vale mais a pena ter uma PJ, pois são os custos menores. Beleza, aí nesse caso você não conseguiu converter, Yara, foi isso? Você não conseguiu converter ou você quer saber o que fazer para converter? Esse comparativo, pessoal, vou responder nesse sentido, tá? Mas esse comparativo, geralmente, eu trabalho da seguinte forma: eu mostro para ela a economia anual. O cliente, ele não entende a economia mensal. Geralmente, eu faço comparativo na pessoa física e na jurídica, mas mostrando para eles o impacto anual, tá? Ó, mostre para o cliente que ela está pagando menos imposto e deu certo. Perfeito, isso daí, perfeito, isso mesmo. Porque aí, geralmente, quando você coloca ele na grade anual, o cliente entende ele, nossa, não tem nem o que falar. E às vezes eu até mostro o porquê do valor do meu honorário. Mesmo ele pagando o meu honorário, ele ainda sai, né, mais barato do que ela ficar como pessoa física. Perfeito, perfeito compartilhamento. Mais alguém, pessoal? Mais alguma venda que vocês passaram por desafio, não souberam o que fazer ali no movimento? Então, só para a gente recapitular aqui, antes de eu passar para o outro slide, o checklist que a gente precisa fazer: trabalhar a nossa escuta ativa, então, ouvir as palavras-chave do cliente, ler as emoções dele, notar os silêncios dele também, para aí sim a gente usar as frases que abrem as portas. E quando a gente tem que ir antes da reunião, né, pesquisar o cliente, preparar as 5 perguntas estratégicas que a gente vai fazer, definir o pacote ideal e assumir mesmo a nossa postura como consultora, tá? E ali, dentro da reunião, a gente estruturar o que a gente vai passar para ele. A abertura mais humanizada, ouvindo como que foi o negócio, fazer o diagnóstico dele, validar mesmo que ele está afirmando, né? Não, você me falou isso? Não, então o seu caso, né, é sobre essa dificuldade, você não está achando seu lucro, seu prejuízo, você não sabe sua margem de contribuição, não sabe seu ponto de equilíbrio. Então, o cliente vai conseguir ver que você está validando ali umas dúvidas. Eu falo, quanto mais dúvida o cliente tem, mais fácil converter a venda, tá? E depois a gente envia a proposta. A proposta pode ser enviada no ato da conversa. Tem cliente que é mais imediatista. Vocês têm esses clientes? Tem alguns clientes aqui que eu passo por mais essa. Mas quanto que é? Só que para eu passar o valor ali na hora, eu só passo se eu tiver acesso ao faturamento. Se eu não tiver acesso ao faturamento ali, eu não passo na hora, tá? Para depois a gente passar para esse fechamento. E sobre o nosso corpo, novamente, toda vez vocês precisam lembrar que somente 7% é o verbal, é o que o cliente escuta.
O restante vai estar dentro do paraverbal, que é a forma que você fala, a entonação, a confiança. Não pode tremer a boquinha para falar o preço, não pode tremer a boquinha para falar sobre os seus serviços, para você manter realmente os 50%, 55%, né, da sua postura. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui. A gente falou das palavras mágicas. Então, de fato, vender é compreender, tá? E não convencer. Então, espero que tenha ficado bem claro isso para vocês. A gente precisa compreender, não cismar de convencer o cliente, tá? E a verdadeira venda é o quê? Quando você domina a arte de ouvir profundamente, as propostas elas acabam se tornando ali, na verdade, irresistíveis, né? Ela vai acabar fazendo sentido de fato para o cliente, tá? Deixa eu ver aqui as outras dúvidas no chat. Pode mandar, pessoal, no chat. Ó, cliente chegou pedindo se sou especialista no nicho X, tá? Não sou especialista, mas sei como funciona. Aí na reunião com o cliente, pediu quantos clientes desse segmento eu atendo. Falei, é verdade nesse caso, que não tem, mas é um nicho que eu trabalhei na CLT. Beleza. Eu já não faria isso, Gé. Eu geralmente não faço. Geralmente eu falo, eu já trabalhei com esse nicho e ali eu crio alguma situação, né? Estudo o mercado antes de fazer essa reunião. Então eu procuro hoje, né, as IAs, tem o chat GPT, pergunto alguns desafios que acontecem naquele nicho para eu já estar preparado. Porque aí o cliente fica com mais receio ainda, tá? Eu não sei se você conseguiu fechar, mas às vezes, em alguns casos, sim, funciona você ser sincero com o cliente. Mas eu geralmente hoje, para o nosso posicionamento, eu acho que é muito arriscado a gente já chegar e falar com o cliente que, não, eu não tenho experiência nesse nicho, nunca trabalhei, mas eu já vi na CLT, mas aí ele fica com receio, mas como que ela vai dominar? Então, geralmente, antes de ir para a reunião, eu faço essa pesquisa no mercado, vejo os desafios desse nicho, né, especificamente ali, e falo para ele, olha, eu sou especialista nesse nicho, não sou especialista, mas eu já tive clientes que trabalham, já passou por esse desafio, e a cada caminhada, né, cada processo que você tenha, necessidade, eu vou estar aqui para te auxiliar. Porque, na verdade, a gente vai ficar pronto no caminho, né, gente? Pronto é no caminho mesmo, tá? Ó, DS legalização. Fiz uma reunião com o cliente e me perdi para oferecer. Não, e me pediu. Peraí, deixa eu ver. Fiz uma reunião com o cliente e me perdi para oferecer o BPO. Preciso entender o processo do BPO primeiro. Sugeri arrumar uma empresa primeiro e depois iniciamos o BPO. No meu caso, não falei que não sabia fazer, preferi postergar. Mas aí você perdeu a venda. Não pode. Eu geralmente falo assim, olha, você está precisando de um serviço de BPO financeiro? Eu sei como que funciona, vou fazer seu controle de fluxo de caixa, sua entrada e sua saída, vou precisar ter acesso ao seu extrato bancário. Você precisa saber só um básico ali do que oferta nesse serviço. Então, você ter estruturado ali quais são os serviços que você oferece naquela prestação de serviço, fica mais fácil, mas não perde venda. Porque eu falo que vocês só vão ficar prontos mesmo no caminho. Eu sei que às vezes bate esse medo, bate a insegurança, só que às vezes, se a gente nega esse serviço, como que você vai aprender? É claro que a gente fica o tempo inteiro assim, não, vou entender primeiro como funciona, vou aprender. Só que se você não tem uma empresa na sua mão, fica mais difícil para você gerir. Quando você tem, aí você busca um especialista, você busca um curso, né, um mentor especialista daquela área, que vai facilitar o seu processo, tá? Mas geralmente o que eu aconselho principalmente, pessoal, os serviços que estão sendo mais procurados. Então, hoje, por conta da reforma tributária, está nascendo, já existe, na verdade, né? Vários serviços. Então, a gente precisa saber o beabá, tá? Então, o beabá, ele é necessário. E eu falo que às vezes o que falta é só esse acompanhamento, né? Alguém para estar ali com você, hoje aconteceu isso aqui. Eu não sei o que eu respondo para o cliente. Não perde a venda, porque o dinheiro daquele cliente vai te ajudar a se especializar. O caminho dele vai te ajudar a especializar. Mas se eu fizer alguma coisa errada, aí você está deixando um medo te vencer. E é o que não pode, tá? Existem muitas técnicas que a gente consegue utilizar para fechar a venda ali com qualidade, com segurança, mas a gente precisa saber
compreender o que o cliente quer. Porque quando você não, o cliente te procurou, ele compreendeu que ele pode confiar no seu trabalho e você volta, isso acaba diminuindo um pouco o seu posicionamento, tá bom? Então, pessoal, trouxe para vocês aqui, né, falando bastante que venda não é sobre convencer, é sobre compreender. O contador que está sabendo ouvir está transformando reuniões em contratos. Então, se você entendeu que a escuta ativa é o que diferencia contadores comuns de construtores de impérios, coloca aqui no chat para mim. Eu vou vender ouvindo. Coloca para mim aqui, todo mundo está assistindo que vai vender ouvindo a partir de hoje, tá? E amanhã eu vou falar com vocês sobre marketing e atendimento. Como que você atrai esses clientes, né? E fideliza os clientes certos, porque cliente errado eu acho que ninguém quer, tá bom? Então, hoje vocês viram só uma base, tá, da minha metodologia. Tem a minha metodologia completa, com script, simulações, mas a gente fala um pouquinho mais para frente sobre elas, tá bom? Então, quero saber aqui, quem vai vender ouvindo? Coloca para mim no chat. Ó, a DS botou, irei vender ouvindo. Perfeito, se Deus quiser, ele quer, já quis. A Ana Paula botou, vai vender ouvindo, a Juliana vai vender ouvindo também, porque esse é o segredo, tá bom? Vou mandar para vocês esse slide, a Yara também vai vender ouvindo. Vou mandar o slide para vocês da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fez sentido para vocês as coisas que eu falei? Sim ou não? Sejam sinceros comigo. Fez sentido para vocês? Ó, a Fernanda também falou que vai. A Valesca, eu vou vender ouvindo. Patrícia também. Ó, a Fernanda falou que amou. Perfeito. Muito. Ó, e a DS Legalização vai atrás desse cliente. Vai que ele não fechou o serviço ainda. Agora você fala que você é especialista, tá? Ó, Elaine, sim, sim, eu vou vender ouvindo. Perfeito. Eu quero saber quem vai estar aqui amanhã. Quem vai estar aqui amanhã comigo, gente? Amanhã, hein? Último dia, última live. Amanhã eu vou passar para vocês aí algumas estratégias dentro do marketing para você fidelizar esse cliente. Que eu acho que assim, não adianta, né? Passei com vocês, expliquei sobre precificação. Hoje a gente falou sobre vendas e aí a gente entra nessa parte de marketing e atendimento. Porque quando a gente não sabe precificar, a gente acaba vendendo errado, né? E quando a gente chega ali na fase de vender, a gente erra no atendimento e peca na sequência, né, dentro do marketing, tá? Então, eu vou falar para vocês que amanhã quem tiver aqui vai ter uma surpresa, hein? Então, ó, o pessoal já falou que vai estar aqui. Espero todas vocês, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem aqui acompanhando e eu espero ter transbordado na vida de vocês, que essa é a minha missão, né, na Terra, transbordar na vida de quem está junto comigo também e crescer todos os escritórios contábeis, porque eu acho que todo mundo tem que construir seu próprio império. Então, como eu tenho construído meu império, quero que vocês construam também. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite.